Olá, boa noite. No programa de hoje vamos começar a mostrar uma série de reportagens que vai falar sobre um tema muito delicado, a homossexualidade. Isso porque ele ainda é um tabu. Na reportagem de hoje, você, telespectador, vai ver de onde ele surgiu e como ele se desenvolveu ao longo de nossa história. Confira. Apesar de ser frequentemente discutido entre amigos, pesquisadores e políticos, o tema homossexualidade não é recente. De acordo com estudos, o relacionamento entre homens era comum na Grécia Antiga, pois a sociedade não via a orientação sexual como um indicador social, ou seja, a sexualidade não era importante, desde que o homem cumprisse sua função social como proteger e procriar. A advogada Elaine Contesotto, que realizou uma pesquisa científica sobre a homossexualidade, nos conta como ela surgiu. Bom, a história da homossexualidade nasceu com a palavra uranismo, não era ainda homossexualidade, era conhecido como inversão genital. Tinha duas formas de entender a homossexualidade. Uma era a inversão artificial, ela era só aquela pessoa, homem, que se considerava mulher, e era dentro dela. E a inversão-perversão era considerada como desvio mental, entendeu? A pessoa tinha um problema mental. O primeiro casal conhecido foi um casal egípcio do sexo masculino, que tem relatos de 2400 a.C. Já era comum homem se relacionar com homem, a mulher só era uma figura para procriação. Antes da colonização europeia, entre os indígenas também já existiam relatos de casais. Tudo era ligado a espírito, então eles acreditavam que era espiritual, o homem querer se relacionar com outro homem, era vontade dos espíritos, e não vontade carnal. Durante a história, a homossexualidade não foi exclusiva para os homens, e as mulheres também se relacionavam com mulheres. Existiam as mulheres do Lesoto, que eram mulheres que se relacionavam com mulheres, era escondido, né? Ninguém sabia. Na língua portuguesa, a palavra é uma mistura entre o grego homo e o latim sexus, e é considerada híbrida. Já no campo das ciências sociais, a homossexualidade é frequentemente analisada pelo ponto de vista religioso, mas o teólogo moral José Transferetti prefere não misturar com a fé e nos mostra que o tema sempre existiu, mas durante séculos foi reprimido. A palavra homossexual, se eu não me engano, veio de um médico húngaro, que entendeu pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, século XVIII. A cultura era uma cultura eminentemente voltada para o mundo masculino, tendo em vista que havia a ideia de que o sêmen masculino já carregava a criança, a mulher era só um receptáculo. A sexualidade era praticada tendo em vista a procriação, a geração de filhos, porque haviam as tribos, os clãs, e eles precisavam de pessoas fortes para trabalhar na agricultura, na lavoura. E se a homossexualidade sempre existiu e caminhou junto com a humanidade, atualmente o debate sobre o tema ganhou espaço, mas ainda enfrenta dificuldades. Nos tempos atuais, nós estamos vivendo uma grande abertura, uma grande discussão sobre novas formas de convivência, novas famílias, novos relacionamentos. E a cultura homossexual ganha destaque, né? Também com polêmicas, com dúvidas, questionamentos, mas eu acho que no mundo de hoje existe uma certa abertura, um combate ao preconceito, mas ainda o preconceito e a violência contra pessoas homossexuais é grande. Na primeira reportagem, você viu como que o tema se desenvolveu ao longo da história da humanidade. Na reportagem de hoje, você vai conferir que tipo de comportamento pode ser considerado preconceituoso ou não. Acompanhe. Mesmo com o espaço que os homossexuais vêm conquistando há tempos na sociedade, ainda existe bastante preconceito. Algumas pessoas se sentem incomodadas ao ver um casal gay e não aceitam a relação diferente, conforme explica o sociólogo Pedro Ubiratã. Todos temos preconceito. Ninguém vai me enganar que não tem preconceito nenhum, não é? O que vem a ser o preconceito?
é um conceito feito antes de se conhecer, não é verdade? E muito difícil encontrar alguém que não tenha algum preconceito, seja assim pela aparência de alguém. Por exemplo, qual jovem que não discrimina a mulher pela beleza, isso, mais aquilo? E com o preconceito que existe ainda hoje, os homossexuais enfrentam um grande problema: contar a verdadeira sexualidade para os próprios pais. Eu não aceitaria não, mas se fosse meu filho, eu ia ter que aceitar, né? Porque é meu filho. Uma mãe não pode desprezar um filho, né? Pai, a gente não ficava muito bem, mas é filho, né, cara? Este rapaz homossexual, que não quis se identificar, conta o porquê assumiu a opção sexual para os amigos, mas tinha o receio de dizer a verdade para os pais. Primeiro você precisa entender a formação da pessoa para você poder dar uma justificativa ao pensamento dela, aos atos dela. E o meu pai, ele era de uma família do interior muito tradicional, uma família que vivia no campo. Por isso que eu não podia cobrar muita empatia dele. Na verdade, o meu medo maior sempre foi do meu pai, da violência verbal e, quiçá, física que ele poderia ter comigo. Sempre que ele via casais homossexuais passando, sempre que ele via qualquer cena íntima entre dois homens, ele dizia para mim que esse tipo de pessoa é para se matar no ninho. A cada 1 hora, um homossexual sofre algum tipo de violência no Brasil. Nos últimos 4 anos, as queixas de homofobia cresceram 460%. Para denunciar na Secretaria de Direitos Humanos, o número é 100. A psicóloga Rita Katter explica o motivo dos homossexuais terem medo de assumir para os pais. O preconceito está posto de tudo que é diferente, né? De tudo que foge do considerado normal. Então, o preconceito é com relação à diversidade, o que se espera dentro da normalidade. E ele é constituído pela cultura, pela sociedade, né? Então, ele traz... ele é passado de pai para filho, ele é passado de família para família, de grupo social para grupo social, e ele vai evoluindo, né? Essa representação social, ela vai ter uma evolução com o passar dos anos, ela modifica de cultura para cultura, de território para território, enfim. O preconceito ele é uma ideia pré-concebida, pré-estabelecida pela sociedade e fortalecida a partir do convívio das pessoas em diversos momentos. Você ainda se considera preconceituoso? Você, homossexual, ainda tem dúvida de como se comportar diante da situação? Confira na última reportagem. O tema homossexualidade tem levantado diversas discussões, ainda mais quando falamos na procura por espaço reconhecido na sociedade. Muitos movimentos em busca da aceitação dessa orientação sexual surgiram ao longo dos anos. O Coletivo Babado, por exemplo, é um coletivo LGBT criado por alunos da Unicamp com intervenção na cidade de Campinas. Que a gente pode falar que o debate avançou muito hoje, 2 décadas, 3 décadas, a gente tem um aumento desse debate em vários campos, a gente tem novelas com temas de homossexualidade, a gente sabe que tem vários problemas nessas novelas, que são modelos de homossexuais, são pessoas branquinhas, limpas, todo o estereótipo, mas é um avanço que a gente não pode negar, né? Então, eu acho que esse debate também está muito presente. Eu acho que na universidade, eu não sei se é a Unicamp, a gente tem o transfeminismo, como a Ti falou, e a gente consegue falar muito sobre o gênero, né? Sobre o gênero imposto, a construção social que é o gênero, sobre essa ligação com a orientação sexual, que não são as mesmas coisas, mas que a gente vai conversar por serem formas de opressão na sociedade. Segundo o IBGE, existem mais de 60 mil casais homossexuais no Brasil. E esse número expressivo vem conquistando cada vez mais direitos na sociedade. Uma das conquistas que o movimento já teve até os dias de hoje, e a primeira delas, é a retirada da homossexualidade como doença da tabela da Previdência Social. Além disso, na escrita da Constituição de 89, também teve um voto de debate em colocar o termo da orientação sexual, que antes não existia esse termo na Constituição. Além disso, principalmente de 2003 para cá, com o Plano Brasil Sem Homofobia, a gente teve
algumas conquistas, como o nome social para travestis e transexuais no SUS, e isso foi conseguido via decreto em 2013, a lei do casamento civil igualitário, que foi via judiciário, com o Conselho Nacional de Justiça, e também nós tivemos a conquista de que, se você é um funcionário público, serviço federal, você pode adicionar seu companheiro ou companheira como beneficiário de serviço social de saúde. Quando você morrer, o seu parceiro vai receber a pensão. O que já acontece para os casais heterossexuais também foram garantidos para os casais homossexuais. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia criou a Resolução de número 001/99, que proíbe os psicólogos de tratarem a homossexualidade como doença. A norma considera que a psicologia pode e deve contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da homossexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações. Deixa de ser uma doença, deixa de ser uma questão de doença há muito tempo, porque na verdade a gente está tratando de um comportamento. E na medida em que a gente tem o sexo, a partir da década de 80, sendo publicamente conversado, ou seja, de uma forma sem fins reprodutivos, ou seja, nós estamos falando de uma prática voltada para o erotismo que não tem um fim reprodutivo. Logo, isso cria uma possibilidade enorme em que as pessoas possam buscar esse prazer, e não necessariamente tem a ver com genitais, ou com pênis e vagina, ou até mesmo que envolva até mesmo esses genitais, né? Isso cria uma grande possibilidade, tanto afetiva quanto sexual. Não é uma doença, e a gente sabe muito bem disso. Trata-se de um comportamento. O problema que se torna doença é que esse comportamento, principalmente a questão do comportamento homoafetivo ou homoerótico, trata-se de uma minoria. E essa minoria, por ser fato e estar fora da grande normalidade, acaba sendo interpretado por algumas vertentes institucionais como uma doença. Na busca pelo fim do preconceito, o governo discutiu a distribuição do kit gay em escolas públicas. A diretora da escola Milton Tolosa, de Campinas, Celi Momesso, fala um pouco sobre como a informação chegou à escola. Pela necessidade que já é trazida pelos alunos, nós temos sempre que acompanhar o que acontece na mídia. Então, tudo que vem sendo discutido na sociedade, dentro da escola, também tem que ser discutido abertamente, dando possibilidade de todos os lados se manifestarem, onde o aluno vai ter a possibilidade de entender melhor o que está acontecendo na sociedade e poder ter uma autoafirmação com segurança. Você que sente dificuldade de agir na situação e precisa de ajuda jurídica ou psicológica, ligue para o Centro de Referência LGBT de Campinas. O telefone é 0800 77 18 765. Ficamos por aqui e até uma próxima edição. Tenham todos uma ótima noite.